Olá, bom dia. Muito se fala sobre empoderamento feminino como parte da luta pelos direitos iguais. Mas as mulheres estão preparadas? Ou melhor, elas se conhecem de verdade? Conhecem, por exemplo, o seu próprio corpo? Se sentem livres para falar de qualquer assunto? Não ficam constrangidas nem mesmo no consultório com uma ginecologista? Ou quando falam de determinados assuntos, tudo acaba em brincadeira? Até que ponto o emocional mexe com o físico? Qual a relação do afeto, do respeito e da compreensão quando falamos em sexualidade feminina? Porque muitas mulheres confundem sexualidade, sexo e vulgaridade. Para fechar a semana que marcou o Dia Internacional da Mulher, do ponto de vista de hoje, vamos falar de sexualidade feminina. Nossas convidadas são a psicóloga Lúcia Soares, que é especialista em sexualidade humana, e Vilma Maria Silva, que é ginecologista com atuação em sexologia. Bom dia e obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. A gente queria que vocês começassem explicando para quem está nos acompanhando qual que é a diferença que existe entre sexualidade e sexo. Bom, inicialmente é importante explicar que o termo sexo é muito utilizado como um sinônimo da própria relação sexual, mas existe uma diferença sim. Quando nós falamos de sexo, nós estamos falando do biológico, tá? Do homem e da mulher, da questão da genitália. Quando a gente fala em sexualidade, nós estamos falando em prazer. Então, todo o aspecto do prazer que é dado para homens e mulheres, ele é falado, ele é colocado como sexualidade. Tanto é, e é assim, muito subjetivo, tá? A sexualidade, nós gostamos muito de fazer um paralelo com a digital. Então, cada um de nós desenvolve e construímos uma sexualidade única e vivemos uma sexualidade única. Então, esse é a principal diferença, tá? Sexo é o biológico e sexualidade tem a ver com prazer, as várias formas de prazer, inclusive a relação sexual. Vilma? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos. E como Lúcia está falando, né? Então, quando a gente fala, a palavra sexualidade, ela tem uma amplitude, não é? De autoconhecimento, de como você se relaciona com você, como você se relaciona com o mundo à sua volta, como as formas de se relacionar, não é? O autoconhecimento, a sua relação com o seu corpo. A palavra sexo, ela é mais, ela tem um significado mais relacionado com o próprio ato sexual também, quando a gente fala sexo, né? Geralmente a gente direciona essa palavra para, tem também o aspecto feminino, masculino, né? Sexo, como ela falou, biológico, genético, e também o próprio ato sexual em si. Se fala para ela sexo, aí já se pensa no próprio ato sexual, é algo mais restrito. Mais restrito. Né? Muitas mulheres confundem ou misturam sexualidade, sexo e às vezes acabam caindo na hora de querer, acho que você mais sexy, você querer ser mais sexual, acabam sendo vulgar, acaba tendo uma confusão. Na verdade, quando se fala em sexualidade, muitos, independente de homens e mulheres, acabam pensando, né, em várias coisas de forma diferenciada e às vezes de forma que não são exatamente como deveriam ser. Quando a gente fala na questão da sexualidade feminina, por exemplo, nós estamos falando de vários fatores. Estamos falando de comportamento, de desejo, da fisiologia, tá? Da construção, da religião, da educação, da política. Então, falar sobre sexualidade feminina é falar sobre tudo isso. Fora dessa questão, a gente tem visto muito um comportamento, que é um comportamento que não é só da mulher, é um comportamento geral de uma forma mais solta, mais exposta e que muitas vezes se confunde, né? Então, nós estamos num momento de transição, na verdade, eu gosto muito de fazer essa análise que nós estamos em relação às mulheres na segunda revolução a nível da sexualidade. A primeira foi a pílula, né? Certo. Que aí, quando as mulheres começaram a vivenciar a sua sexualidade de uma forma mais livre, fora da procriação.
E agora as mulheres Carmita Abdu, que é uma pesquisadora a nível nacional, ela fala dessa segunda revolução feminina como a descoberta da mulher de que assim o sexo ele não é mais só para reproduzir, né? O sexo ele pode ser descolado da reprodução e também dar o prazer. E aí ela diz que é bem interessante que as mulheres estão descobrindo hoje o que os homens já sabem há muito tempo. Então, manter relações sexuais, conhecer pessoas e assim experimentar, né, a sexualidade fora dessa questão, não só da reprodução, como também do afeto, do amor, aquele amor romântico, né, que se quando coloca. a gente fala assim, que você precisa aprender a conhecer seu corpo, estaria dentro disso, né? Porque, por exemplo, quando a mulher vai ao ginecologista, vai ao consultório médico, ela vai pelos problemas de saúde que possam ter surgido, algum sintoma, alguma coisa. Mas ela não vai, dificilmente ela poderá ir ao consultório para querer saber, para tirar dúvidas, para buscar informações, para que ela possa se conhecer. Se encaixa dentro disso que você está colocando, da sexualidade feminina? Sim. E assim, quanto mais a mulher conhece seu próprio corpo, não é? Ela tem condições realmente de viver uma sexualidade mais livre, mais tranquila. Então, a sexualidade tem muito a ver com autoimagem, com autoestima, né? E em se tocar, inclusive, né, conhecendo, a gente vê historicamente que as mulheres sempre tiveram uma posição de desigualdade, né? Então, quando a gente fala em empoderamento, essa tentativa de empoderamento, essa construção, ela vem desde a pré-história. Se a gente for observar a história da construção da sexualidade feminina. É uma questão de submissão, então tudo você tá, tudo é proibido, tem a questão dos tabus, você pode, não pode, isso não fica bem para uma mulher. O homem já descobriu, como você bem colocou isso há muito mais tempo, né? Exatamente. Do prazer, não é só para a questão da procriação, mas o prazer de ter. E assim, sempre a sexualidade foi colocada muito na mão desse homem, né? Então, o homem que iniciava, o homem que dirigia. Então, o ato em si, a iniciativa. E as mulheres estão descobrindo que não, elas podem ser são donas do seu próprio corpo e as experiências elas podem definir. Então, nós estamos sim num momento de mais experiência, né? As mulheres estão experimentando mais, as mulheres estão se permitindo viver outras formas de sexualidade, né? A exemplo né, da bissexualidade, da homossexualidade, enfim. Então, esse empoderamento ele é muito, muito mais amplo do que simplesmente eu quero agora e pronto. Então, o que é muito importante é assim, a mulher se colocar realmente, se reconhecer enquanto dona do seu corpo. E aí, claro, né, isso não quer dizer que eu preciso reproduzir a forma com que o homem historicamente dirigiu essa questão ou viveu essa sexualidade. Nós, mulheres, vamos encontrar o nosso próprio caminho. Olha, no consultório, quais são as maiores dúvidas que as mulheres têm? Independente dessa questão da doença, olha, eu estou com uma coceira, deu uma alergia, então estou levando a minha filha que está a primeira menstruação. Fora isso, elas vão em busca de dúvidas, de querer se autoconhecer? Geralmente, por tudo isso que a gente está conversando, né, como é um assunto muito visto como um tabu, realmente existe um bloqueio das mulheres falarem nesse assunto. E geralmente no consultório ginecológico as primeiras queixas são realmente as mais biológicas, né? Então até as mulheres conseguirem falar dessa parte sexual às vezes demora um pouco, depende também do profissional que atende, porque é um assunto que exige um vínculo, uma confiança, uma permissividade do profissional para poder aquela pessoa se sentir à vontade para falar sobre isso. Então, muitas vezes ela pode até ir para o consultório com a ideia de dizer alguma coisa nesse sentido, mas se ela não encontra um profissional que tem uma abertura, ela acaba não falando, né, sobre essas coisas. Há um medo de deixar parecer ser uma imagem errada a respeito da... Não, se eu perguntar isso, ele vai pensar que eu sou o quê? Vai ter um julgamento. Um julgamento, e eu não sou. Isso. Aquela história de certinha, de correta, né? E você fica sem saber. E a mulher acaba ficando sem saber.
Aí geralmente você vai conversando, você vai, às vezes tem um acompanhamento, então ela às vezes pode não dizer na primeira vez, mas ela diz na segunda vez, no segundo encontro ela pode falar. Ou então assim, surgem dúvidas. Mas também hoje em dia existem muitas mulheres que já chegam no consultório com essas demandas. Elas dizem principalmente assim, olha, eu não tenho desejo sexual, não tenho libido, eu estou sentindo dores na relação sexual. Ou então as queixas, como você tinha perguntado, né? Sobre quais são as principais queixas. São falta de libido ou desejo sexual e dores na relação sexual e dificuldades no próprio ato sexual, que as pessoas têm uma ideia muito como existe esse machismo muito grande, então a sexualidade ela é vista com machismo nesse sentido da penetração, né? Então existe uma ideia preconcebida de que a relação sexual, a relação é algo amplo, né? Exato. Mas existe uma ideia preconcebida que só existe essa relação se houver essa penetração. E muitas vezes essa própria cobrança, essa padronização faz com que exista um bloqueio. Muitas mulheres não conseguem, ficam com dores que às vezes elas têm origens biológicas, às vezes elas têm origens psicológicas, mas geralmente é misto. Tudo está conectado, né? O corpo, a mente, está tudo conectado. Então, às vezes ela tem um medo, um bloqueio, né? Que é o que a gente chama de vaginismo. Então, ela às vezes tem isso e encontra alguma informação no Google, já chega também com alguma ideia, Muitas mulheres recorrem ao Dr. Google para poder tirar as suas dúvidas por conta da vergonha, né, de chegar ao próprio médico ou a médico ginecologista e colocar, ou até mesmo por não conversar com o companheiro, com o marido, né? Porque ele vai achar um absurdo, tá vindo com essa história por quê? Qual é o problema? O pensamento vai por aí. É verdade. Isso que você está colocando da busca pelo Google, né? Isso é geral também, infelizmente. E a dificuldade de falar. Por outro lado, eu tenho até conversado com a Vilma antes de nós iniciarmos, assim, tem chegado realmente, tanto homens como mulheres, cada vez mais nos nossos consultórios, buscando trabalhar essas queixas, né? As disfunções, elas estão aí, o índice é muito alto, tanto de homens como de mulheres, as disfunções sexuais. E assim, ainda tem muita dificuldade, né, de se abrir, de expor essa dificuldade. Mas existe um movimento, sim, de busca, né? Hoje, no meu consultório, e aí só reforçando o que Vilma colocou, de fato, a primeira causa assim, de busca, a primeira queixa é a diminuição da libido, né? Sobretudo nas mulheres que têm um parceiro fixo com um tempo maior, ou mulheres que estão, né, na pós-menopausa. E aí, muitas vezes para o casal, que eu trabalho também com casais, fica assim, o que é que está acontecendo, né? Será que não tem mais desejo? Perdeu interesse? Ou não me ama mais? Exato. Né? E aí como é importante... Está saindo com alguém, a imaginação cresce, né? Exatamente. E aí como é importante o diálogo, né? E o diálogo, sobretudo, com o parceiro ou a parceira, para que vá realmente esclarecendo, né? Dialogando e buscando um caminho para que essa relação e essa sexualidade ela seja de uma forma mais prazerosa, e tranquila. Olha, quando você fala em sexualidade feminina, você deve falar também em pôr abaixo determinados preconceitos, por acabar com esses preconceitos e alguns pensamentos. Quantas vezes você não falou a seguinte frase? O que ele viu naquela mulher? Ou pensou em si mesma? Sou gordinha e ninguém olha para mim, não sou alta, não sou bonita, não tenho um corpo perfeito. Em quem você está se espelhando? Ponto de vista volta no próximo bloco. De volta ao ponto de vista, o assunto hoje é sexualidade feminina. Nossas convidadas são a psicóloga Lúcia Soares, que é especialista em sexualidade humana, e Vilma Maria Silva, ela é ginecologista com atuação em sexologia. Olha, nós fizemos algumas perguntas pelas redes sociais e também recebemos pelo WhatsApp dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Por exemplo, Juliana, do bairro do Ibura de Baixo, pergunta o seguinte: se eu não tiver vontade de transar, o que eu faço?
Porque às vezes ou você está com o seu marido ou com o namorado, para quem, né, mantém uma relação fora do casamento, mas eu não estou com vontade de transar hoje. E aí fica, ele insiste, mas eu fico com medo de falar, ou porque ele vai acabar comigo, ou porque se já fomos casados, ele vai procurar outra. E aí? Essa é uma questão É que é uma cobrança, né? Uma cobrança. E eu tenho que estar ali, eu tenho que ceder. Mesmo não querendo, mas ele quer, o meu companheiro quer, então eu tenho que transar porque ele quer. E às vezes é engraçado que assim, a gente pensa que isso é só em relação à mulher, né? Mas tem vezes também que os homens não querem, não estão com vontade. E é mais aceito socialmente quando é a mulher que ela de repente não está com vontade e o homem, se um homem, por exemplo, disser isso, já é muito mais complicado, né? Eu acho que existe uma cobrança maior ainda em relação ao homem se a mulher tem vontade, o homem não tem. Então, isso até foi na escola que eu estava fazendo o doutorado, né? As entrevistas que eu fiz, os alunos me perguntaram isso, justamente. Eles disseram assim, tinha uma moça que falou, às vezes eu quero e meu namorado não quer. E aí precisa se respeitar, não é? Porque assim, existe como se fosse uma cobrança para que você tenha vontade, esteja com essa disponibilidade a todo momento. Mas eu acredito que as pessoas precisam se respeitar, precisam dialogar, não é? Por quê? Não quer, não pode, não precisa ser agora, não é? Pode entrar num acordo, ver o que está acontecendo, não necessariamente, assim, não é? Parece não estar afim ou não está afim, mas se de repente pintar um clima romântico, pouco de atenção, de carinho, pode pintar o clima dos dois lados? Você falou uma coisa importante, as duas, Vilma e Eliana. Primeiro que essa herança, né, dos papéis. Então o homem tem que estar sempre pronto para o sexo e a mulher sempre disposta a servir. Então, isso já é uma questão. E aí, o que é que nós observamos? Temos um cotidiano cada vez mais corrido, as mulheres têm que fazer tripla atuação aí no trabalho, em casa, os homens também com cobrança. Então, a sexualidade é afetada com isso também. Tem momentos em que você não está afim mesmo, não está cansada. A gente não tem que estar o tempo inteiro, vai dar certo. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, esse diálogo com o casal é fundamental, tá? A gente vê, estatisticamente, por exemplo, os casais, um dos problemas mais frequentes é a comunicação. Então, se eu não me comunico, se eu não converso e um respeita os espaços do outro, é muito complicado. Então, vai ficar muito nessa. Hoje ele não quer, será que tem alguém, né, que ele está saindo, ou vice-versa, o que é que está acontecendo com ela, que não está mais gostando, não me ama mais. Então, o diálogo é fundamental. E nós estamos mudando mesmo. Nós temos que regar. Eu sempre digo assim, o relacionamento ele vem antes do sexo propriamente dito. Se a relação não estiver legal, sobretudo para a mulher, então, na hora H desse sexo, as coisas não funcionam tão bem. E aí, acho que entra o que você está colocando, sabe, Helena? Às vezes até, não estou muito disposta, tudo, mas depende da relação, como se dê fora desse contexto, uma sedução, tá? Um companheirismo maior ali, uma erotização, ela vai fazendo com que o desejo ele vá surgindo, tá? E aí, consequentemente, as outras etapas, né? Que é a excitação, enfim, e a relação. Da cidade de Gravatá vem uma pergunta. A Clara está perguntando o seguinte: posso pegar alguma infecção transando na piscina ou no mar? Olha, geralmente, assim, a piscina ou o mar em si não vão transmitir essa infecção, a não ser que seja infecção de pele, né? De fungo, de micose. Né? Mas assim, a doença sexualmente transmissível, ela não vai, ela vai ser, essa infecção vai ser transmitida a partir das secreções dos fluidos sexuais. Não porque a pessoa está na piscina ou porque está no mar, né? Se estiver no mar ou na piscina, pode pegar uma dermatite, ou um fungo, pode até pegar uma micose de piscina, de praia, né, de infecção, mas assim, a doença sexualmente transmissível é pelos fluidos, não é? Então tem que usar o preservativo, né, se tiver, aí o uso do preservativo é que vai proteger de uma
de uma infecção sexualmente transmitida. Olha, quando o assunto é prazer, essa é Irene que está perguntando, de Casa Amarela, como a mulher pode se estimular sexualmente? Bom, essa pergunta é bem subjetiva, né? Estimular. Existem várias formas de estimulação, né? Estimulação, inclusive, sozinha, individual, no físico, e aí eu diria que mais diretamente seria a masturbação, e esse outro estímulo que é se colocar legal no mundo, se ver, a questão da autoestima, né? Estar bem consigo mesma. Isso é um dos grandes estímulos para o prazer. O prazer está relacionado diretamente com como eu me vejo, porque essa coisa do prazer é muito minha, né? Eu não posso esperar o prazer que a outra pessoa venha me dê. Então, ou eu estou bem e o outro vem nesse encontro e nós vamos ter, né, esse momento bom, ou se eu estiver só esperando pelo outro, fica muito difícil. Então, o prazer, ele é muito subjetivo, é como eu penso sobre mim, sobre o contexto, como eu estou comigo mesmo, na relação. É a questão do o físico, é o emocional, é de você estar bem. Uhum. É um conjunto. Isso. Passa por isso. Bom, existe isso o seguinte, Silvani, de Largou Encantada, pergunta, posso ter orgasmo dormindo? Pode, dependendo assim, porque existe uma frase que fala, né, que o prazer é fricção e fantasia, não é? Então, por exemplo, uma pessoa pode ter um sonho erótico, acontece sim de ter um orgasmo dormindo, dependendo das fantasias que a pessoa tenha. Geralmente um sonho, não é? Dormindo, não é? Sim, se for dormindo, pode ser um sonho, uma fantasia que se passou e a pessoa pode ter sim. Mas isso não chega a ser, é um problema, é uma doença, não. Não, é como se fosse uma ereção também, né, que os homens têm à noite, podem ter, é normal, é da fisiologia humana, pode acontecer sim. E é interessante essa pergunta, muito interessante, porque assim, na psicologia nós sabemos que o sonho é também a realização de desejos. Tá? E aí, sobretudo, também desejos sexuais. Então, muitas vezes eu tenho algumas fantasias que no real, ou eu não consigo realizar, eu prefiro não realizar. E o inconsciente, ele vai, né, muitas vezes, através do sonho, realizar essa fantasia e dar esse prazer. Então, é quando acontece também, muitas vezes, o prazer, o gozo, inclusive no sonho, como realização desse desejo que muitas vezes no real eu não vou ter. Olha, qual que é o momento, por exemplo, assim, quando que a mulher, seja ela no casamento ou não, ela fala assim, gente, está na hora de eu procurar uma psicóloga, porque eu não estou me conhecendo, eu estou com alguns problemas. Existe um momento chave, uma luzinha, assim, acendeu a luzinha verde, é essa hora que você deve procurar ajuda e uma ajuda de um psicólogo. Ou até mesmo de um ginecologista. Mas qual que é o momento? O momento é aquele que eu perceber, no caso a mulher, de que alguma coisa eu preciso ajustar, alguma coisa não está legal, ou eu preciso me conhecer um pouco mais. Eu acredito que, na minha prática, tanto a psicoterapia como o acompanhamento da ginecologia é super importante nessa área da sexualidade feminina. Então, muitas vezes, eu venho de uma queixa que eu vou para a gineco e a gineco observa que é importante estar em comum com o tratamento psicoterápico. Então, eu diria que assim, não existe nada externo que vá dar essa luzinha verde, ele é muito nossa. Então, às vezes, o que é um problema para mim não é para você. E, às vezes, o que não é para mim é para você. Então, a gente, inclusive, identifica muitas queixas, os transtornos em cima disso. Às vezes, uma característica, para mim, não está incomodando. Né? Por exemplo, eu tenho relação sexual, um exemplo, uma vez por mês, a cada 2 meses. Para o casal que está ali, às vezes, isso não é um problema. Não existe um problema. Já para outros, não. Eu preciso de mais, então, a pessoa é que precisa dar realmente essa luzinha verde. Você coloca uma coisa interessante, às vezes, olha, manter uma relação uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, às vezes isso incomoda, porque a própria mulher, porque chega uma que conta, não, olha, eu mantenho uma relação com meu marido, assim, é todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ou é tantas vezes por semana, e você? Às vezes você até fica calada, não participa da conversa porque não é com essa frequência. Uhum. E a mulher acaba se sentindo inferiorizada, ou então eu tenho um problema, eu acho que eu não sou normal.
Existe existe um sofrimento muito grande em relação às padronizações. Isso precisa ser posto por terra, né? Porque cada pessoa tem seu ritmo, né? Cada pessoa tem a sua sexualidade, é isso, né? Que Lúcia falou no início. Cada um vai vivenciar da sua forma. E às vezes existe até um livro chamado A Coragem de Ser Quem Somos, né? Que até a busca da terapia é isso. Às vezes a pessoa que tem uma forma de ser e não consegue se aceitar, né? Porque ela tem as padronizações do mundo, algumas pessoas falam, e tem gente que fala a verdade, tem gente que não fala a verdade, tem gente que mente, tem gente que diz as coisas e ficam muito isso em conversas, tudo, e algumas pessoas se afetam e a gente nem sabe se aquilo é verdade que o outro está dizendo. Mas a busca pela ajuda, justamente, muitas vezes a gente não se sente à vontade de ser quem nós somos, e ficamos incomodados com isso, e às vezes precisamos de uma ajuda para saber, assim, quem sou eu? Né? O que me faz feliz? Né? Por que eu tenho que ter este padrão de comportamento? Que, né, a gente tem que tentar fugir desses padrões, dessas normas, e se a terapia, o movimento da terapia é tentar se encontrar com você mesma, para saber, né, como eu sou. Eu gosto de ter relações sexuais todos os dias? Né? Como é com a minha parceria? Isso aí vocês vão resolver e vão entrar num acordo. Não existe um padrão de comportamento. Tem que ser assim. Algumas pessoas funcionam assim, outras não. Outras não. Veja, o tempo do programa está chegando ao fim, mas eu tenho 2 perguntas que vocês vão ter, assim, tipo 15 segundos cada um para responder. Qual é o momento ideal, o momento exato que uma mulher tem que procurar um ginecologista? Muitos falam simplesmente assim, chegou a primeira menstruação, você tem que correr. Mas, de fato, é neste momento ou não? Ou quantas vezes procurar a ginecologista? A ginecologista, né, é o profissional que né, vai ajudar na saúde da mulher. Não existe um ideal, né? Assim, você tem que... Geralmente, se depende da sua relação em família. Se, por exemplo, você tem uma abertura na sua casa, né? Você tem... primeira menstruação. Alguém já me explicou como é. Eu posso usar, né? Eu sei, não tem um problema. Acho que é quando aparecer assim, né? Seria legal se as meninas pudessem ir na ginecologista quando menstruassem a primeira vez. Para começar, né? Começar a se conhecer. Ou então elas vão, geralmente, quando vão começar a tomar um anticoncepcional. Mas o que acontece também? Quando tem cólicas, surgem as cólicas menstruais. Algumas pessoas têm, outras mulheres não têm. Muito obrigada pela participação de vocês. O ponto de vista chegou ao fim, mas nós estaremos de volta no próximo bloco, gente, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas para rever o programa de hoje, entender melhor como funciona, né? Toda essa questão da sexualidade feminina. Você pode acessar o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem o sábado, aproveitem o domingo, curtam o dia com a família e a gente se encontra sábado que vem. Até lá!